Seu Gervásio, o doutor José aparecer por aqui, o senhor dá esse bilhete a ele, viu? Pode ler, não tem segredo nenhum. Pode ler, seu Gervásio, pode ler, seu Gervásio. Ministro José Sócrates, é um grande prazer e uma honra muito grande recebê-lo no horário nobre. Eu é que lhe agradeço o convite, Marcelo. Senti-me muito honrado pela insistência que o vosso programa teve em contar comigo nesta entrevista, e eu ouvi imediatamente. Estava aqui em São Paulo e tenho o maior gosto em estar consigo. Eu gosto de conversar sobre política, e gosto de estar com pessoas, ainda por cima, que são amigas de amigos meus, que tenho em grande consideração, e por isso, como vê, não apenas cumpro um dever de gentileza para consigo, como também faço com enorme gosto por me sentir e saber que o Marcelo pertence ao grupo dos meus amigos aqui no Brasil. Muito obrigado pela honra que nos dá. Agradeço. É um prazer muito grande poder conversar e conhecer um pouco melhor o ministro José Sócrates. O ministro José Sócrates vem de onde? Nasceu onde? Quais são as suas influências? Bom, eu não estou muito habituado a falar da minha vida, porque, enfim, eu fiz desde muito cedo atividade política em Portugal. A minha vida pública é, digamos, conhecida no meu país. Eu venho do interior, do interior norte do país. Se me perguntar de onde sou, eu sou de uma aldeia de Trás-os-Montes. Os meus pais eram dessa aldeia. Mas vivi sempre numa cidade de média dimensão, no interior de Portugal. Aí fiz o liceu, depois a Universidade em Coimbra, depois regressei a essa cidade, onde fui engenheiro na Câmara, e fui eleito deputado muito jovem. Fui deputado durante 8 anos, depois nós ganhámos as eleições, fui para secretário de Estado do Ambiente, depois ministro do Ambiente, ou melhor, antes ministro adjunto do primeiro-ministro, depois ministro do Ambiente. E olha, uns anos mais tarde, liderei o Partido Socialista, ganhei as eleições, fui primeiro-ministro durante 6 anos, depois perdi as eleições em 2011, saí da política e, enfim, aqui estou. Nós vamos conversar, vamos ter a oportunidade de conversar mais detalhadamente sobre esses momentos da política, não é? Mas nos contou que se formou na Universidade de Coimbra em engenharia. Sim, a engenharia, mas, engenharia. Sim, mas entretanto, ao longo, eu não passo, enfim, posso dizer isto de certa forma, é verdadeiro, porque não passo de alguém que fez engenharia um pouco contra todas as suas inclinações. E verdadeiramente nunca senti grande inclinação pela engenharia. E por isso também, talvez, daí ter abraçado uma carreira política muito cedo. Eu, mais tarde, fiz um MBA numa universidade portuguesa, no ISCTE, um MBA em Gestão de Empresas. Já tinha, quando perdemos as eleições, em 2002, fui fazer esse MBA. E mais tarde, quando perdi as eleições, em 2011, fui para Paris, onde estive 2 anos em tirar um mestrado em Teoria Política e onde fiz, aliás, 1 ano de preparação para o doutorado em Teoria Política. Portanto, enfim, se quer um resumo do meu currículo académico, é basicamente isto. Por isso, pode dizer se eu sou engenheiro, é verdade, mas, enfim, há muito tempo que os meus estudos me levam para as áreas da teoria política e da gestão. Quando se forma, volta para a cidade que a família morava e vai trabalhar na Câmara. Na Câmara, sim. Eu fui engenheiro da Câmara durante engenheiro da 4 Câmara. anos. 4 anos, sim. Numa altura em que as câmaras municipais tiveram um grande papel no desenvolvimento do país, tinham tarefas muito importantes, nomeadamente naquilo que foram Foi aí, aliás, que nasceu o meu interesse pelas questões ambientais. Eu vim a ser porta-voz das questões ambientais no meu partido. Mas os problemas de primeira geração ambiental, isto
isto é, o tratamento de esgotos, o abastecimento público de água e o tratamento de resíduos eram as áreas que me foram entregues e nos quais tive responsabilidades como Mas engenheiro. muito antes disso já tinha participação política, porque ela começou Não, mais cedo. sim, começou. Bom, eu acho que todas as pessoas da minha geração, eu tinha 16 anos no 25 de Abril, na Revolução dos Cravos, Ah, tiveram uma mocidade muito marcada pela política, porque a partir daí eu estava a acabar o secundário, o liceu, e fui para a universidade nessa altura, e isso levou a percorrer todos os anos universitários num ambiente de grande debate e discussão política. Não é? Eu não tinha. Acho que eu inscrevi-me no Partido Socialista em 1980, mas durante todo esse período, entre 1974 e 1980, foram anos de juventude completamente engajados na política, no debate político, no ativismo político e nas questões políticas, não é? E, para além disso, também nas leituras e essa época era na Europa também uma época de grande debate político. Se me perguntarem, eu sou alguém que foi formado politicamente nessa época. Eu sou um produto dessa geração, certo. muito marcada pelo debate dos direitos civis nos Estados Unidos, muito marcado pela Guerra do Vietnã, muito marcada pela Revolução Jovem, maio de 68, tinha sido há muito pouco tempo. Nós éramos um país fechado na ditadura, não tínhamos muito acesso, mas a abertura que a Revolução permitiu foi a partir desse momento começámos a envolver-nos em tudo o que foi a mudança cultural que essa geração fez, a geração dos anos 60, quer nos hábitos, quer nos comportamentos, quer na resistência e na revolta. Revolta talvez seja uma palavra exagerada, mas na dissidência daquilo que eram as normas tradicionais impostas pela sociedade ao comportamento das pessoas. Eu sou um produto dessa geração que viveu sempre em estado de uma certa rebeldia, se podemos dizer assim. É provável que a nova geração não saiba como era, mas essa época foi uma época absolutamente extraordinária, quer na música, no cinema, na literatura, absolutamente extraordinária, e que deu verdade. e que teve políticos extraordinários. Bom, eu sou um produto dessa geração, nasci para a política assim, e toda a minha vida esses valores me acompanharam. Aos 16 anos, inicia uma participação política. Sim, mas Teve era alguma influência? Alguém o Não, influenciou? não. Como que isso surge Isso com a surge com a Revolução. com a Revolução? Com a Revolução e com a vida académica, que era inseparável da participação pública, porque, no fundo, foi o momento em que se abriu o debate político a quem nunca Certo. tinha tido oportunidade de o ter, porque o regime, antes de 25 de abril, era um regime ditatorial. Nós vivemos lá não uma ditadura militar, como vocês tiveram no Brasil, mas uma ditadura que prendia e torturava os seus adversários políticos, como vocês Exatamente. tiveram aqui no Exato. Brasil. Mas, para quem, como eu, tinha 16 anos, foi uma época de abertura e de espanto perante tudo o que nos faltava saber, o que nos faltava conhecer, o que nos faltava experimentar. O país era um país triste, pobre, atrasado, analfabeto. Os números eram horríveis para Portugal. E, de repente, essa explosão de alegria com a liberdade trouxe-nos também a grande vontade intelectual de discutir todos os grandes assuntos do mundo
foi nesse ambiente cultural que eu fui formado e que mais tarde me veio a encaminhar para aderir ao Partido Socialista. Era a minha pergunta. Isso com quantos anos? Tinha 20, talvez, 20 anos. Depois fui logo eleito deputado uns anos mais tarde. Tudo acontece por acaso. A política é o reino do acaso. E ainda bem. Um dos grandes filósofos europeus dizia: deixem vir a mim o acaso, porque não há nada de mais interessante na política do que lidar com a contingência, do que lidar com o indeterminado, do que lidar com o acaso. É preciso estar preparado para lidar com o acaso na política. E a minha vida política é feita também de acasos e de circunstâncias, e que eu fui eleito dentro do Partido Socialista presidente da federação de uma região do Partido Socialista, e isso depois deu-me acesso a uma candidatura a deputado. Eu fui eleito deputado e, enfim, depois tive aquilo que... As minhas provas na política, principalmente, deram-se como deputado. Eu, enfim, destaquei-me, de certa forma, na política, no lugar de deputado e com aquilo que são as provas parlamentares, na eloquência, no vocabulário, no discurso, na capacidade de intervenção, que é uma área muito importante da política. Se elege pelo Partido Socialista, que era oposição naquele momento. Na altura eu passei 8 anos, os primeiros 8 anos no Parlamento, foram 8 anos de oposição à direita, que tinha tido maioria absoluta. O primeiro-ministro era Cavaco Silva. Mas eu fiz a minha carreira política nesses anos sempre com o António Guterres. O António Guterres era o cabeça de lista do distrito onde eu era eleito. Ele era o cabeça de lista, eu fui depois o número 2. E eu, portanto, fiz toda a minha campanha, toda a minha carreira política com ele. E em 1995 ganhámos as eleições. Ele ganhou as eleições, o António Guterres. E eu fui para o governo com ele, fui para secretário de Estado. Porque eu já na altura, no Parlamento, era porta-voz para as questões do ambiente do Partido Socialista. Enfim, era eu que me ocupava das questões ambientais. E depois fui secretário de Estado, depois fui ministro adjunto do António Guterres. Foi um momento muito importante na minha vida política, já lhe posso dizer porquê. Por favor. Porque eu tinha várias áreas de responsabilidade, entre as quais a área da toxicodependência, a política das drogas. E nessa altura eu fiz uma reforma da qual me orgulho muito em Portugal. Não sei se o Marcelo sabe, mas Portugal é o único país, talvez o único país no mundo, acho eu, não tenho a certeza, mas acho que sim, onde foi descriminalizado o consumo de droga. Não sei se sabia disso. Não. Muita gente não sabe. E o facto de ter sido descriminalizado não quer dizer que o consumo de drogas seja legal. Isto parece um pouco estranho, mas o Marcelo, que é advogado, perceberá imediatamente. O que é que nós fizemos nessa altura? Nós abandonamos a política dogmática do combate, da guerra às drogas, do combate à droga, da perseguição a todos os toxicodependentes, de metê-los em problemas com a polícia, com os procuradores, com os juízes. E seguimos uma abordagem no combate à droga que é marcada pelo pragmatismo. O que nós queremos não visamos impedir o uso de drogas, porque isso é uma miragem, isso é uma utopia, mas queremos reduzir o impacto que a droga tem, negativo, na sociedade. Quer no trabalho, quer na violência, quer na saúde dos próprios. E então, pela primeira vez, consideramos o toxicodependente como um doente a precisar de ajuda do Estado e não como um criminoso. E descriminalizamos o consumo da droga, não o tráfico, claro está, o consumo. Sim, mas somos o único país no mundo.
descriminalizamos o consumo da droga. E descriminalizar não significa legalizar, significa tirar-lhe o estigma do crime. Isto é, hoje em Portugal, já há muitos anos, desde 1999, que alguém que consuma drogas em Portugal é visto como um toxicodependente e, sendo ilegal, isso só pode ser punido como uma contravenção, como uma contraordenação, como uma multa. É a única coisa que se pode fazer a alguém que consuma drogas no nosso país. O que torna Portugal como um país singular. Se você for aos institutos que se ocupam e que acompanham essas políticas de combate à droga, verá que todos eles falam da experiência portuguesa. Eu tenho muita honra em ter sido feito. Tenho satisfação pessoal, porque tive um caso de toxicodependência na minha família, e isso era muito pessoal também para mim. E por isso tenho muito gosto em ter tido, tenho alegria, sinto-me satisfeito por ter feito uma das mudanças mais inovadoras que Portugal fez na sua... Que bom. Que é a descriminalização. Mais uma vez, não é a legalização, Sim. porque nós temos que obedecer àquilo que são as convenções das Nações Unidas, que todos os países assinaram para tornar ilegais certas substâncias, mas o consumo dessas substâncias deixou de ser um crime para passar a ser algo que é punível através de uma contraordenação. Isto é, através de uma multa. O usuário passou a ser visto de outra forma. De outra forma. Qual foi a principal consequência disto? Tirámos o usuário dos procuradores, dos juízes, dos tribunais, do estigma, da prisão. E isto foi uma mudança muito significativa. É claro, lembro-me bem do debate político à volta disto. A direita dizia que íamos ser o paraíso das drogas. Nada disso aconteceu. Nada disso aconteceu. Os indicadores ficaram exatamente na mesma. Pode comprovar isso através dos números. E o que fizemos, isso sim, foi levar muitos toxicodependentes a procurar pela primeira vez a ajuda do Estado, que antes não procuravam, pela simples razão que não queriam ser presos. Não é? É uma coisa que o Brasil devia pensar sobre a sua política de drogas e fazer a seguinte pergunta: ao fim de 50 anos de luta contra a droga, ou de guerra contra as drogas, acham que isso está a resultar? Sim, mudou. O que mudou foi o encarceramento, isso sim. Isso tem muita gente nas prisões. Acham que isso adianta alguma coisa para a sociedade brasileira? Tanta gente usuária de drogas que precisa de ajuda, é preciso vê-lo como um doente e não como um criminoso. É tão simples quanto isto. Eu tive, como digo, um caso pessoal. O meu irmão teve um problema de toxicodependência durante grande parte da sua vida. Eu falo nisso porque ele gostava que se falasse nisso. E por isso sempre vi muito cedo que a forma que o Estado tinha de lidar com o problema da droga era uma forma equivocada. E por outro lado, não há medida que vá, ou melhor, não há lei que nós tenhamos feito, ou melhor dito, esta lei enquadra-se também num certo espírito do Partido Socialista, que sempre se assumiu como o Partido da Liberdade. O Partido Socialista foi desde 1974, principalmente quando travámos uma batalha dura no país contra o Partido Comunista, a seguir à Revolução, para que não tivéssemos uma ditadura de sinal contrário e para que pudéssemos fazer as primeiras eleições livres na Constituinte, enfim, fizemos. Mas o Partido Socialista sempre foi o partido das liberdades individuais. Sempre foi um partido que sempre viu o socialismo em liberdade. Quer dizer, o socialismo existirá se for livre. Porque se não for livre, nunca será socialismo nenhum.
Bom, e por isso, nessa perspectiva, essa foi talvez a primeira grande mudança que fizemos em Portugal, tirando o Estado do caminho. Era o Menos secretário ou o Eu era ministro adjunto do primeiro-ministro. ministro adjunto? É claro que isso foi uma política do governo. Sim, O mérito sim. dessa legislação deve ser endossada, ou melhor, deve ser atribuída a António Guterres, que é hoje secretário-geral das Nações Unidas. Exato. Mas fui eu que conduzi essa política. Fui eu que conduzi, fui eu que quis fazê-lo, mas tive o apoio do primeiro-ministro, porque fizemos isso, levámos isso à Assembleia da República e foi votado 6 meses antes das eleições. E é muito interessante ouvir isso de um homem público, porque quem vai para a política pretende fazer o quê? Coisas como essa. Possibilitar, dentre outras, mas coisas como essa. Possibilitar com que a gente melhore a vida dos nossos irmãos e irmãs. Né? Melhorar a vida do nosso povo, do nosso país. E esse trabalho, é claro, ajudou. E ajuda Sim. muita gente. E tem sido referência para outros países. Vai-se para a política por muitas razões. O Sarney, o ex-presidente brasileiro, diz que as pessoas vão para a política pelas mãos dos amigos e não saem por conta dos inimigos. Isso é uma observação muito inteligente e muito interessante e bonita. Mas vai-se para a política por razões mais humanas, até podemos dizer, enfim, todos os políticos têm necessidade de um certo amor alheio, são carentes, enfim, todos nós somos vaidosos, muito bem. Assim temos isso. Mas a verdade é que a política é um instrumento para nos fazer felizes, pelo menos no meu ponto de vista, eu sempre vi isso como alguma coisa que me permitisse fazer melhor pelo meu país. E essa é uma das leis em que sinto muito orgulho em tê-la feito e por isso lhe estou aqui a falar dela. Se você falar disso em Portugal, ninguém fala disso, porque fui eu que fiz e, portanto, acham que não devem fazer, que não devem falar disso. Mas repara, porque eu estou a selecionar? Eu fiz muita coisa na política, muita. Eu tive uma vida política muito cheia e muito plena, mas essa lei e mais tarde o referendo ao aborto que fizemos em Portugal, eu liderei essa iniciativa, eu era primeiro-ministro, apresentámos a nossa proposta de referendo no Parlamento, foi aprovada, nós tínhamos na altura maioria absoluta, enfim, o Presidente também o permitiu, e eu liderei o Partido Socialista e muitos outros partidos, mas foi o Partido Socialista que fez esse combate político por uma lei do aborto que deixasse de criminalizar as mulheres que recorriam a ele até determinado tempo, naturalmente, como se sabe, não há nenhuma lei no mundo que seja que permita o aborto sem penalização criminal durante toda a gravidez. Não, era até, agora já não sei repetir sequer o número de semanas, mas foi um consenso a que se chegou relativamente à possibilidade dessa interrupção voluntária. Qual foi o próximo passo após ser o ministro adjunto dessa realização? O próximo Não, eu passo depois fui ministro do Ambiente. Do Ambiente. Eu fiz muitas coisas no ambiente. Tenho muito, muito orgulho nessa obra que fiz no Ministério do Ambiente. E tenho certeza que foi por minha ação. Eu estava muito preparado para aquele lugar, porque tinha passado muitos anos a debater as questões do ambiente. Em Portugal sabíamos o que tínhamos que fazer. Também tínhamos a oportunidade de o fazer, porque tínhamos os fundos comunitários que eram orientados para a política ambiental no país. E fizemos um trabalho extraordinário nos resíduos sólidos. Por exemplo, quando eu cheguei ao governo, nós tínhamos o país cheio de lixeiras.
Em 4 anos acabámos com as lixeiras todas, fizemos aterros sanitários, outros métodos de tratamento e destino final dos resíduos, instalámos uma rede de recolha seletiva, mudámos o país. Os indicadores Essa é uma mudaram discussão todos. que está no Brasil agora, dos resíduos sólidos. Assim. Faz poucos anos que aprovamos uma lei que ainda está para entrar em vigor. Imagina mas quantos anos depois. O problema nessas tarefas da política não é apenas aprovar as leis, Exato, é depois a execução da política. exato. Grande parte do meu esforço, eu sempre tive a impaciência das políticas executivas, porque o grande desafio é a execução, não é apenas a concepção da política, é a execução da política. Porque a execução depende muito de animar uma equipe, de lhe dizer exatamente o que devemos fazer, termos objetivos muito claros e credíveis, isto é, as pessoas precisam perceber que nós conseguimos fazer e depois fazê-lo. E foi isso que fizemos no ambiente, mas enfim, estaria aqui uma hora a falar das questões do ambiente. Depois disso fui primeiro-ministro, porque fomos para a oposição, perdemos as eleições em 2002. E em 2005 fui eleito líder do Partido Socialista e ganhei as eleições logo uns meses depois. Tivemos maioria absoluta. Foi a primeira maioria absoluta que o Partido Socialista teve. 2005. 2005. E depois tivemos até 2009. Foi. Em 2009 voltei a ganhar as eleições, mas aí já sem maioria absoluta. Eu só queria dar um passo atrás. Voltar Um passo atrás. Um passo atrás. Eu já estou muito lhe perguntando o seguinte. O ministro se elege primeiro-ministro em 2005. Como foi essa composição partidária? Ali se começou a geringonça? Não existia. Ela veio bem depois. Como é que foi? Espera. Por favor. Eu fui sempre primeiro-ministro ganhando as eleições. Eu nunca iria para primeiro-ministro se tivesse perdido as eleições. E em 2005 o Partido Socialista teve maioria absoluta. Nós tivemos a maior... Agora o Partido Socialista voltou a tê-la. Era o que eu... Mas a de 2005 foi maior que a de julgar. Estou a dizer, a maior e na altura a única, não é? Agora o Partido Socialista teve outra. Depois, em 2009, voltámos a ganhar as eleições, mas já sem maioria absoluta. E em 2011, no meio da crise das dívidas soberanas, houve uma votação no Parlamento sobre o chamado PEC 4. PEC é um programa de estabilidade e crescimento. Tinha resultado de um acordo que o governo que eu fiz com o Conselho Europeu, com a Comissão Europeia e com o Banco Central Europeu, para responder aos problemas que tínhamos, por forma a que Portugal não precisasse pedir ajuda. A verdade é que isso foi discutido no Parlamento e a direita juntou-se à esquerda do PS, os tais da geringonça, juntaram-se todos para deitar abaixo o PEC, para deitar abaixo o Partido Socialista, para deitar abaixo o governo do Partido Socialista, para provocar eleições, para obrigar o país a pedir ajuda externa, que foi o que aconteceu. Tivemos que pedir ajuda, porque não fomos capazes de cumprir o PEC 4. E a direita ganhou as eleições e governou durante 4 anos, fazendo um programa mais neoliberal que alguma vez a direita política propôs em Portugal. Aquilo que sabem fazer, que é privatizar, isso sabem fazer muito bem, e reduzir direitos dos trabalhadores, reduzir direitos sociais, enfim, tudo aquilo que eu tinha dito que ia acontecer. E a esquerda votou com a direita para isso. É claro, todos eles perderam votos. Isto é muito extraordinário, não é? Isso foi em 2011. 10 anos depois voltaram a fazer o mesmo. É inacreditável, não é? É impressionante. Porque depois nós temos aquele período, enfim, entre 2011 e 2015 que governa à direita. Em 2015, nas eleições, a direita ganha as eleições, mas não tem maioria absoluta. E então forma-se o governo da geringonça, que é o governo de uma coligação entre o Partido Socialista e todos os outros partidos à sua esquerda. Esse governo da geringonça, de certa forma, é uma reação desses partidos
ao que tinha acontecido em 2011, ao erro que cometeram em 2011. Não é? Perfeito. Claro, eles nunca reconhecerão isto, mas eu acho que eles aprenderam alguma coisa também, porque quando votaram com a direita para deitar abaixo o PS, perderam metade do eleitorado. Bom, mas então, fizeram um acordo para que, apesar do PS não ter ganho as eleições, o PS constitui governo com uma maioria parlamentar. Porque, como sabem, em Portugal, o regime é parlamentar na sua essência, porque o governo só depende do Parlamento. Quem tem maioria no Parlamento governa, quem não, e é preciso tê-la para governar. Bom, esse governo durou entre 2015 e 2019. Quando é que foram as últimas eleições? 2015, 2019. Durou os 4 anos. E em 2019 houve de novo eleições. O Partido Socialista ganhou com um bocadinho mais, mas... Ainda precisou da coligação. Da coligação. Mas é curioso, porque eu, na altura, lembro-me de ter escrito um artigo para a Carta Capital. A Carta Capital, ou o diretor da Carta Capital, ou o chefe de redação, tinha pedido um artigo sobre... Sócrates, não se importa, escreva sobre a geringonça, que nós gostávamos todos de saber. Então, a geringonça acabou, agora que ganhou as eleições. E eu lembro de escrever um artigo para explicar isso aos meus amigos brasileiros, dizendo, olha, de certa forma, a geringonça é um caso extraordinário de um projeto político que é vítima do seu próprio sucesso, não é? Ela ganhou as eleições e no dia a seguir morreu. E morreu porque o Partido Socialista não quis fazer um acordo escrito queria um acordo apenas que se fizesse anualmente em cada momento em que se aprova o orçamento. Bom, isso deteriorou as relações entre os partidos. E no ano passado... Primeiro-ministro Antônio Costa. O primeiro-ministro António Costa. Que foi ministro junto contigo. Sim, do governo nos primeiros anos. E conheceu razoavelmente bem, deve conhecê-lo politicamente. Sim, sim. E bem, vamos lá. No Partido Socialista. Só para, por favor. Para que sejamos claros quanto a isso. Eu conheço o António Costa há muitos anos. Tivemos uma carreira política dentro do Partido Socialista. Ele foi secretário de Estado quando eu fui secretário de Estado. Eu fui ministro quando ele foi ministro. Ele foi o número 2 do governo comigo, mas eu não tenho nenhuma relação pessoal com ele, nem política com ele. As nossas relações terminaram e acabaram por razões que deve saber, em virtude do processo judicial que tive que enfrentar e em virtude daquilo que eu considerei ser uma atitude indesculpável por parte do Partido Socialista para comigo. E por isso cortei relações. Por isso deixou o partido. Deixei o Partido Socialista para defender a minha dignidade, dizendo ao Partido Socialista, se vocês acham que fazem condenações sem julgamento, esse partido deixou de ser o partido que tem como grande referência defender as liberdades individuais, ou melhor, os direitos individuais e as garantias constitucionais. E, portanto, se vocês acham que nem a um antigo líder podem garantir isso, passem por aí muito bem, porque eu saio do partido para defender a minha dignidade. É claro, eles acham que não foi bem assim, mas ouça. Portanto, só para que fique claro. Não conheço o processo, mas vou dizer, como advogado, algo que é inconcebível para alguém na minha condição de conhecimento do direito. Não é possível que alguém possa ser preso sem uma denúncia, sem algo concreto. 3 anos. E que, deixe-me interrompê-lo após essa prisão violenta e abusiva, porque se não existe nada, ainda está em investigação. Não tinha por que ter que prisão. Estou falando como advogado sem conhecer o processo. 3 anos. Depois, mas isso foi só o primeiro abuso. Depois que o ministro sai, só 3 anos depois é que a denúncia surge. Então, assim, eu não conheço o processo, mas como advogado, esse aspecto, para mim, tem uma relevância imensa. Bom, eu já escrevi um livro sobre isso, mas
e estaria aqui uma hora a falar só dos abusos de que foi vítima. O primeiro abuso é justamente esse. Repare, eu estive preso durante 11 meses sem nenhuma denúncia. A denúncia contra mim foi apresentada 3 anos depois de eu ser preso. 3 anos depois. É claro, você é advogado no Brasil, diz isto seria impossível aqui no Brasil. É verdade. Mas é possível na Europa. E foi possível em Portugal. E foi possível com a conivência do Partido Socialista, que se calou, que acha isto tudo normal. Porque depois, repare, depois nós tivemos, depois disso, eu sempre me defendi, sempre reclamei a minha inocência, a que tenho direito. Lógico. Nós estamos num Estado de Direito e eu disse que todas essas acusações que me fizeram eram acusações falsas, eram acusações infundadas, mas eram acusações também politicamente motivadas e eram absurdas, pura e simplesmente absurdas. Bom, ao fim desses 3 anos, quando apresentaram a acusação, eu defendi-me pedindo a fase de instrução. A fase de instrução é uma fase em que o juiz, todos os cidadãos têm direito a isso, podem pedir essa fase, é uma fase facultativa, não é obrigatória, mas o cidadão pode pedir a um juiz, desculpe, verifique se essa acusação que o Ministério Público me faz tem mérito, se tem fundamento. Não é se tem provas, é se tem indícios. Bom, essa fase de instrução durou 3 anos também. 3 longos anos. E ao fim desses 3 anos, o juiz, relativamente a todas as acusações que me fizeram, 30 e tal crimes, repare, já vamos em 6 anos, não é? 7. O juiz considerou todas aquelas acusações, todas, como sendo, para usar as palavras do juiz, fantasiosas, incongruentes e especulativas. Todas, dos 37 crimes. E crimes horríveis, horríveis, horripilantes, crimes que põem em causa o prestígio público de alguém que anda na vida pública, as acusações de corrupção absolutamente delirantes. Bom, portanto, eles foram denunciados. Isso nunca existiu. Isso é tudo falso, de mentira. Embora o juiz de instrução, no final, tenha dito, bom, mas há aqui uns crimes, nomeadamente crimes de falsificação de documentos, imagina, agora estamos já... que estão indiciados. Indiciados, quer dizer, tem que ir a tribunal e você defenda-se disso, porque estão aqui indiciados. É claro que eu imediatamente disse, mas um momento, desculpe, esses crimes que acha que subsistem, não estavam na acusação. E o juiz não pode fazer acusações, só faz o Ministério Público, eu saiba. O próprio Ministério Público, relativamente à decisão do juiz sobre estes crimes de falsificação de documentos, diz: isso é insustentável em julgamento. E é assim que estamos agora. Vão lá 8 anos. E apesar de toda a minha batalha, nunca houve julgamento. Porque a fase de instrução é uma fase pré-julgamento. E o Partido Socialista, e a política acham que isto é tudo normal. Tudo normal. Bom, eu digo que não. Não, desculpa. Isto não é um caso normal. Isto foi um caso de exceção. Isto foi um caso preparado e montado contra mim com o objetivo político de me afastar de uma eventual candidatura a Presidente da República, que eu nunca desejei, mas que a direita achava que eu iria candidatar-me. O que acontece é que eu estou a fazer esta batalha, porque é uma batalha muito solitária, como sempre. Eu logo, quando fui preso, escrevi um pequeno texto para dizer que as acusações contra mim eram falsas, eram absurdas, mas também para dizer isto é um assunto meu, não é um assunto do partido. Eu não quero pôr a política nisto. As questões penais resolvem-se pessoalmente, entre o Estado e o indivíduo. Não é com a política.
Mas também nunca esperei que o Partido Socialista tomasse as dores do Estado para me acusar a mim ou que me lançasse sobre mim como fiz a maior parte da política, suspeitas. Porque não tenho o direito de fazer isso. Não tenho. E bem, como não tenho, decidi sair do partido. Isso explica, digamos, o meu estado atual de total liberdade relativamente à questão partidária. Mas esse combate continua. Eu sei bem que estou a enfrentar quer o mundo da política, quer o mundo judicial, quer o mundo jornalístico. Foram todos cúmplices. Todos cúmplices. Cúmplices nas mentiras. E uma mentira sobre outra e sobre outra, até formar uma grande mentira. E depois chegou-se ao fim e o juiz disse: isto é tudo mentira. Não é? Vem Trocou o juiz. Como? Trocou o juiz. Trocou o juiz. Isso é muito interessante. Porquê? Porque há aqui uma outra história. E que é a seguinte. É uma história que mostra como isto é um caso de lawfare. Que isto é um caso em que se aproveita a justiça não para prosseguir os seus objetivos penais, não para fazer justiça, mas para fazer para perseguir inimigos políticos, para fazer política. Porquê? Porque o caso foi entregue a um juiz, o meu processo foi entregue a um juiz de forma absolutamente ilegal. E o segundo juiz declarou... Como ilegal? Como foi entregue ilegal para o juiz? Vou explicar. Por favor. A lei portuguesa obriga a que a distribuição de processos judiciais no tribunal seja feita por sorteio. Como é no Brasil. Como é no Brasil. É. E numa pequena cerimónia, que é sorteio eletrónico. Sim. E que seja presidida por um juiz. Nem uma coisa nem outra. No meu caso, foram entregar manualmente, pessoalmente, ao juiz, que era um juiz que já estava escolhido pelo Ministério Público e que eles tinham interesse em que... e que permitiu todos os abusos contra mim. Foi isto que aconteceu. O segundo juiz, durante a fase de instrução, considerou ilegal a distribuição. Considerou ilegal, disse que houve uma violação do princípio do juiz natural e considerou que houve indícios de crime. E então mandou abrir um inquérito. E esse inquérito criminal existe agora. Ora bem, então o que é que fez o Ministério Público perante esta suspeita de crime? Fez uma simulação de inquérito e arquivou o inquérito. Simplesmente eu era assistente, e os assistentes, constituí-me assistente para isso, porque já sabia que iria haver uma reação muito corporativa de proteção, e constituí-me assistente, e tive, portanto, acesso aos autos, e em função dos autos, os autos são absolutamente claros de que o que aconteceu foi um ato absolutamente ilegal, um ato que teve uma intenção clara de atribuir o processo a um determinado juiz, em que houve uma escolha de um juiz para perseguir um político, porque talvez seja bom que se perceba do que é que nós estamos a falar. Esta questão das escolhas dos juízes é uma fronteira entre os direitos democráticos e os direitos ditatoriais. Só as ditaduras escolhem juízes. No meu caso, o juiz foi escolhido para este caso. Foi escolhido por eles. E o Ministério Público vai dizer: foi a funcionária que entregou. E a funcionária perguntada: mas porquê que entregou? Bom, eu tinha lá os processos, entregar. Mas desculpa, mas é preciso um sorteio. O que diz a lei. O que diz a lei. Bom, e os juízes perguntados dizem: mas desculpa, mas porquê que vocês não assistiram à distribuição? Ninguém assistia, aqui ninguém assistia. E o Ministério Público acha que eu me devo conformar com isso. E que, portanto, não ficou provada a intenção, diz o Ministério Público. Não, um momento. Não só a intenção está indiciada.
E, portanto, o que é que eu fiz? Como ainda por cima, é óbvio, para quem conhece a história, que aquele juiz foi escolhido para me perseguir pelo Ministério Público. Há uma combinação entre Ministério Público e juiz, com o intuito de exercerem todos os abusos que exerceram contra mim. Nós temos um Esta jurista pequena- no Brasil chamado Lênio Streck, muito conheço. meu amigo, e foi entrevistado também pelo programa. E ele tem uma expressão muito interessante que resume muito disso que o ministro está falando. Ultimamente, alguns poucos promotores e alguns poucos juízes, porque nós não podemos dizer que são as instituições, são alguns poucos, porque tem gente muito séria, tanto no Ministério Público quanto na magistratura. E ele diz, primeiro se atira a flecha aonde quer acertar, depois pinta o alvo. Sim. Não é? Não, o meu caso, é um caso típico em que se escolhe o alvo e depois se inventa o crime. Não sei se o Marcelo está familiarizado com os processos de Moscovo, mas aquele Viginski, Não. que era o procurador dos processos de Moscovo, um dia, ele atribuída uma frase em que ele dizia: "Dê-me o homem, eu arranjarei o crime." Isto é, digam qual é o alvo, que eu inventarei qualquer crime. Foi o que fizeram. Mas repare, o grande paralelo do meu processo é o processo aqui no Brasil contra Lula da Silva. É tudo a mesma coisa. Qual é o primeiro passo de todos os processos de lawfare? Escolher o juiz, escolher a jurisdição, escolher o terreno da batalha. Para quê? Para transformar o processo judicial num jogo de cartas marcadas. Para ter a certeza do resultado. Foi o que fizeram aqui Repare, grande parte... O STF, quando anula o julgamento do Lula, anula por causa da jurisdição. Não era aquele... Da competência. Não era aquele juiz, deveria ser outro. A mesma coisa aconteceu comigo. Comigo, a lei diz, tem que ser por sorteio, presidido por um juiz. Nem uma coisa nem outra. O juiz disse, nunca ninguém fez, não presidíamos a sorteio. A funcionária diz que entregou ao juiz, porquê? Porque foi sem intenção, se calhar enganei-me. Não se enganou nada. Desculpem. Mas, qual é a diferença entre Portugal e o Brasil? Isto, em qualquer país, daria um grande escândalo. Mas o jornalismo português, que decide o que é ou não é escandaloso, que decide se há ou não há escândalo, diz que não há escândalo, tal como aqui no Brasil. Também todo o jornalismo se colocou ao lado da Lava Jato. E o jornalismo português esteve tão comprometido com as acusações, tão comprometido com o Ministério Público, fez tanto o papel do Ministério Público nas acusações contra mim, que quando chegou o momento do juiz dizer isto é tudo fantasioso, isto é tudo especulativo, isto não tem ponta para onde se lhe pegue, nessa altura custou-lhes muito, digamos, reconhecer que erraram e que fizeram. Mas, enfim, Marcelo, nós estaríamos aqui mais umas horas a falar só do meu processo. Mas eu queria continuar na política, Sim. mudando só o tópico um pouco, que na verdade não muda muito. A esquerda sempre se elegeu com a bandeira da ética e a bandeira anticorrupção. E no curso da vida, esta bandeira foi pega pela direita, que hoje está no mundo com essa bandeira. Aonde mudou? O que aconteceu? Bom, em primeiro lugar, para enquadrar isto na história deste século XXI, eu acho que o problema do terrorismo, do combate ao terrorismo, foi aproveitado em todos os países ocidentais e, em particular, nos países democráticos, para reforçar a autoridade do Estado, para reforçar as entidades de investigação,
para reforçar os seus poderes e para diminuir as liberdades individuais. Debaixo de uma conversa, em todo o lado, que é a ideia, bom, enfrentamos aqui um problema, vamos ter que aceitar esta troca. Um pouco menos de liberdade, um pouco mais de segurança. Tudo isto é a conversa habitual que já tem séculos. Tudo isto é falso. Porque nunca houve mais segurança com menos liberdade. A única coisa que dá segurança num Estado é mesmo a liberdade e as garantias individuais. Isso é a única coisa que dá segurança. Mas, enfim, todos nós aceitamos isso, de certa forma. E por isso você pode ver em todo o mundo o reforço dos poderes estatais, quer no chamado combate ao terrorismo, que depois evoluiu para o branqueamento de capitais, e esses poderes foram aproveitados por normalmente o Ministério Público, essas entidades estatais de inteligência e de vigilância. Então, nos Estados Unidos, os escândalos foram muitos, em particular com o Patriot Act, mas foi essa onda de reforço dos poderes estatais que permitiu que hoje procuradores tenham o poder que têm no chamado combate ao terrorismo, que às tantas evoluiu para o chamado combate à corrupção. Tendo pelo meio a ideia a construção da criminalidade contra o branqueamento de capitais. Porque era preciso atacar o terrorismo combatendo o seu financiamento e agora acha-se que é preciso combater o financiamento por causa da corrupção. Bom, tudo isso levou a que em todos os países esses poderes de combate à corrupção fossem ativados, naturalmente, e a verdade é a seguinte, é que foi a partir da crise de 2008 que grande parte da direita começou a fazer, da direita e da extrema-direita, a fazer o discurso de combate à corrupção, como se não houvesse combate à corrupção, sempre houve combate à corrupção. Mas eles descobriram nessa altura que era preciso fazer esse discurso, a direita, um discurso que a direita não, a extrema-direita. E porquê que faziam esse discurso? Para desacreditar não a esquerda, mas para desacreditar o resto. Mas tem uma questão interessante no Brasil. Quando a gente fala em Ministério Público e a gente fala em magistratura, o Ministério Público de Curitiba, no caso da Petrobras, agiu assim. O Ministério Público de São Paulo não agiu assim. O Ministério Público de Minas Gerais e a magistratura de São Paulo e de Minas não agiram assim. Não foram espetaculosos, não fizeram, não tomaram as atitudes, mesmo quando existia algum tipo de busca e apreensão e tudo. Em Curitiba, no Paraná, sim. No Rio de Janeiro, sim. Outros estados, não. Isso mostra que é uma minoria que age dessa forma. No Ministério Público e na magistratura, no Brasil. No Brasil. Não é maioria. Nós estamos falando de 18 mil juízes no Brasil, aproximadamente. E estamos falando de alguns poucos que agem dessa forma. Eu estou fazendo referência a isso porque eu fui do Conselho Nacional de Justiça e conheci o judiciário por dentro. E existe, infelizmente, uma minoria que age assim. O problema é que quando há algo nesse sentido, com uma união com a divulgação, com a imprensa, gera o que gerou. Quando há elemento bombástico, como um grande nome da política, quando há um juiz que é político, parcial, quando há um Ministério Público parcial, esses elementos geram a combustão. E foi o que aconteceu aqui na Lava Jato. E aquelas pessoas que criticaram no auge da Lava Jato, no maior índice de popularidade,
com a imprensa alardeando e elogiando a todos eles. Quem se atrevesse, naquele momento do auge, a falar contra eles ou a dizer, espera um pouco, temos leis, temos Constituição, não estão seguindo, estão fazendo coisas com objetivos outros, que não o da lei. Cadê o espírito da lei? Cadê tudo invertido? Sim. E só para concluir, eu fui um desses que falei em 2019 contra os abusos da Lava Jato. E sofri por isso. Sim, mas se me permite, Mas se me permite, lógico, houve muita gente que falou aqui no Brasil. Houve muita gente que se opôs. Comparado a Portugal. Em Portugal, porque era para falar muito mais. O silêncio. Portanto, ninguém falou? Não só ninguém falou, como ninguém fala. O problema é esse, é que quando você diz isto é uma minoria, são estes, não se pode generalizar. Sim, mas quando esse comportamento é um comportamento que não é criticado por ninguém, isso vira escola. Isso transforma-se numa escola política que se segue. Vou-lhe dar um exemplo, se me permite. Por favor. Você sabe que eu fui preso, detido para interrogatório. Vocês chamam-lhe aqui... prisão preventiva? Não. Condução coercitiva. Não é isso? Condução coercitiva. O Supremo acabou com a condução. O Supremo acabou. Acabou com a condução Pois, coercitiva. eu fui detido para interrogatório quando estava a entrar em Portugal com a razão ou com a justificação de perigo de fuga. Eu fui detido, eu tinha mandado um mail dizendo, olha, há certamente algum equívoco, algum mal-entendido que quero imediatamente esclarecer, porque eu soube que houve buscas à casa de familiares meus, e mandei um mail para as autoridades dizendo, eu vou já para Portugal porque quero esclarecer isso o mais rapidamente possível. Detiveram-me no aeroporto, à entrada do país, com câmaras de televisão a filmar, e com um argumento. O argumento do perigo de fuga. Não é extraordinário? E você pergunta-se, mas alguém contestou isso? Ninguém contestou. Porque acham que são todos parvos, acham que somos todos parvos. E o poder é tanto, o poder é tal, é tão intimidante, exibe-se com uma tal violência que as pessoas baixam a cabeça, embora toda a gente percebesse como é que ele está a fugir se está a entrar no país, não é? Bom, mas se você acha que isto é uma exceção, vou-lhe dar outra. Um amigo meu, que foi meu ministro durante uns anos, esteve 10 anos a ser investigado. 10. Com notícias nos jornais durante esses 10 anos. Uma campanha de difamação completa. Ao fim de 10 anos, interrogaram-no 2 ou 3 vezes. Recentemente, chamaram-no de novo para interrogatório. Sabe o que fizeram? Prenderam-no. Prenderam-no com o mesmo argumento, perigo de fuga. E sabe como é que justificam o perigo de fuga? Com mentiras. Dizem, você está a vender o seu património aqui em Portugal. Mentira. Não vendeu nada. Como um cidadão cumpridor, sempre veio aos vossos interrogatórios. Portanto, o que vocês estão a fazer é um ato de violência, de arbítrio. Mas eu estou-lhe a contar isto porque isto aconteceu agora. Agora. Repare, há um ano atrás, o Ministério Público prendeu, o mesmo procurador, que eu tive que enfrentar, prendeu o presidente do Benfica. Prendeu-o. Melhor, o procurador ainda não prende. Ainda não prende. Com a autorização do juiz. Mas o mesmo juiz e o mesmo procurador que fizeram o que fizeram comigo, prendeu o presidente do Benfica. Tiveram-no preso durante 4 dias. 4, 5 dias. O que já de si é inacreditável.
Bom, mas ao fim de 5 dias, então, autorizam não decretam prisão preventiva, mas fixam uma caução milionária. E, durante a seguir, nestes últimos meses, são notícias atrás de notícias com especulações contra ele, não é? Com vazamentos vindos do processo, sempre orientados contra ele. Já lá vai quase um ano. Ainda não apresentaram a acusação. A única coisa que sabem fazer é insultar. O Ministério Público perdeu por completo a sua noção de que tem ali uma responsabilidade para com o Estado e para com um direito que exige muito do Estado, porque o Estado não se pode pôr ao mesmo nível, digamos, do comportamento do delinquente, do insulto. O Estado tem uma responsabilidade com ele próprio de ser consequente. Se eu te acuso, tenho que ter aqui provas fundadas, porque essas acusações baseadas ou que não estão fundamentadas, ou que são baseadas em invenções, ou fantasias, ou deduções esparvoadas, não podem acontecer. Mas é o que acontece. É o que acontece todos os dias em Portugal. E vocês não sabem disto pela simples razão que ninguém em Portugal discute isto para fingir que o problema não existe. Não é? Nós estamos já com bastante tempo da nossa conversa, que está muito agradável, não é? Apesar do tema espinhoso, que é um tema difícil. É um tema difícil para quem é democrata, é um tema difícil para quem luta pelo Estado Democrático de Direito, pelo direito de defesa, pelo respeito dos direitos e garantias, é muito difícil. Mas nós precisamos continuar de uma forma até um pouco célere, porque nós precisamos concluir, não é? a nossa conversa de boteco, mas de uma forma muito positiva. O orçamento foi chumbado em Portugal em dezembro do ano passado, o que gerou uma nova eleição, aonde a geringonça, que é a coligação, não existiu, deixou de existir, porque o Partido Socialista consegue se desvincular dos partidos de esquerda que tinha. Eu não entendo tanto de política portuguesa e por isso estou a lhe perguntar. Eu sei. Mas, Não, eu sei que isso, todos os brasileiros têm uma curiosidade sobre... É verdade. Porque o que aconteceu foi, de facto, extraordinário. Sim. Bom, para tornar as coisas simples, no meu ponto de vista, essa coligação, que ficou conhecida como Geringonça, morreu em 2019, a seguir às eleições. E morreu num momento em que o Partido Socialista não quis fazer um acordo escrito. Acho que essa recusa foi com o Partido Comunista e com o Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda é uma espécie do PSOL. Não é? Bom. De qualquer forma, no primeiro orçamento a seguir a 2019, o orçamento para 2021, mas que foi aprovado em 2020, o Bloco de Esquerda votou já contra, mas o Partido Comunista, o apoio do Partido Comunista foi suficiente. Neste último, chegou-se a um impasse em que eu nunca acreditei que o Partido Comunista votasse contra o orçamento. Mas votou, tal como o Bloco de Esquerda, juntando-se à direita, e isso fez cair o governo. A verdade é a seguinte, é que aconteceu exatamente o que eu sempre esperei que ia acontecer. O Partido Socialista teve uma maioria absoluta por uma razão muito simples. Porque a opinião pública portuguesa considerou injusto a queda do governo, considerou injusta a queda do governo. E considerou que os partidos à sua esquerda, que, de certa forma, facada nas costas. Isto é, facada nas costas é demasiado. Agiram mal. Não havia razão para fazerem aquilo. E os eleitores disseram, vamos responder a isso. E vamos responder a isso, e fizeram exatamente o que fizeram em 2011 à esquerda. O Bloco de Esquerda perdeu metade do seu eleitorado e o Partido Comunista perdeu talvez um pouco mais de um terço.
Mas em termos de deputados, foi uma desgraça para o Bloco de Esquerda e para o Partido Comunista. Uma desgraça. E pior é que à direita há também transformações. A direita democrática fica mais ou menos como estava, o PSD, mas a extrema-direita e uma direita mais radical do ponto de vista económico, a Iniciativa Liberal, ganham agora uma grande expressão. Mas isto vão ser anos difíceis também para o Partido Socialista, apesar de ter maioria absoluta, porque a partir de agora vai ter 5 partidos contra ele diariamente. Mas esta é agora a nova realidade. Isto é, o que é que explica a vitória do Partido Socialista? 2 coisas. A primeira, os eleitores quiseram punir os partidos à esquerda porque não viram justificação para chumbarem o orçamento. E, por outro lado, a direita democrática também, na última semana, deixou no ar, ou melhor, no ar, deixou percebido que poderia fazer poderia constituir, se ganhasse, poderia fazer um governo que tivesse o apoio da extrema-direita. E eu acho que isso levou muita gente moderada. Se é assim, nós não queremos que isso aconteça e vamos votar no Partido Socialista. Entendi. E deram uma maioria absoluta. É essa a minha análise. Gostaria de agradecer muito a presença no Horário Nobre, dizer que foi para nós uma honra entrevistá-lo, ouvi-lo sobre várias questões importantes e relevantes para Portugal, para o Brasil e para o mundo. Muito obrigado. Eu é que agradeço muito a oportunidade.